Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor, começando por aqui mais uma atividade. E o tema da vez é mentalize quem ama e saiba de tudo. Então eu vou te contar muita coisa olhando para as cartas aqui. Você não vai se arrepender de participar dessa leitura porque muito será revelado a você. E serão duas aberturas de cartas. Você tem opção 1, cartas da Maria Padilha. E é a Lápis Lazuli que está acompanhando aqui. Opção 2, cartas de Zé Pilintra, com a Ágata Natural acompanhando aqui. Então tudo começa pela sua intuição. Sente quais são as cartas que estão te chamando. Ou até mesmo se você já sabe que tem uma conexão maior com Padilha, uma conexão maior com Zé, aí já fica fácil para você também, né? De onde você terá a sua comunicação. Pausa o vídeo. Se você sentir a necessidade e se você já se definiu, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa o seu like, traz aquela energia boa com aquele axé, começando os trabalhos, abrindo a mesa aqui para nós. Primeiro as damas, seu Zé, né, bom malandro que é, sabe que são primeiro as damas, então cartas da Padilha abrem o trabalho, tá? Vamos lá na opção 1. Mentalize quem ama, saiba de tudo. Então, de repente, aqui eu vou falar muita coisa, gente. Aí às vezes eu vou terminar a leitura, Leandro, tudo você não falou não, né? Gente, vamos lá, né? A leitura vai trazer muita informação, então ela é coletiva, tá? Sinta aí para você o quanto você está sentindo que está preenchendo a sua necessidade de informações a respeito de quem você ama, tá? Antes de eu pegar as cartas, vamos trazer a mensagenzinha do baú aqui para você, tá? Olha só, o que você deseja tanto é melhor para você neste momento. Li errado, é uma pergunta aqui. O que você deseja tanto e é melhor para você neste momento? Então a mensagem do baú ali veio falar sobre os seus desejos. Então é uma forma de você começar refletindo, né? Aqui, o que você está desejando e que você sente que é melhor para si agora. Se tem fumaça, tem fogo. Se essa mensagem veio, é porque tem caminhos de realização, de você alcançar suas possibilidades e quem sabe, né, elas sejam exatamente aí dentro do nosso tema, com essa pessoa que você vai mentalizar. Então, vamos deixar a Padilha nos contar. Se segura aí. Leitura para todo mundo, tá? Para quem tá junto, separado, perto, longe. Para todo mundo. Tá dando para ver aí no visual, né? As cartas de baixo aqui, o que elas trazem como palavrinhas. Beleza. Então, gente, vamos lá. Como ele está, como ela está em relação a você. Olha que linda ficou a mesa, né? Esse baralho com essas cores eu acho muito bonito. Então, o que eu tenho para começar te falando aqui é que essa pessoa que você mentaliza está com saudade lá do momento de quando vocês se conheceram, sabe? Aquele momento onde tudo foi novidade, o momento de se conhecer, as oportunidades que foram surgindo a dois, as descobertas, o que vocês foram criando juntos. Eu vejo alguém sentindo falta aqui desse momento, da energia que isso trouxe para a vida naquela ocasião, quando vocês se conheceram, toda a perspectiva, né, de coisas novas e aquilo que trouxe novos ânimos para a vida, tá? E um desejo de experimentar mesmo. Eu vejo uma pessoa com essa saudade, sabe? Quando bate a nostalgia, aquele momento das descobertas, a hora de estar se conhecendo, onde tudo é novidade, tá? Tô percebendo
essa pessoa nessa vibe aí, conectando esse tipo de energia. E eu falo para você, essa energia está gerando uma motivação muito importante para este alguém se aproximar de você, ou para ter mais atitude com você, sabe? Uma questão assim de chegar com mais iniciativa, de chegar junto para fazer valer o que foi essa sensação, esse sentimento lá do passado, para que não seja em vão. Então essa leitura, pelo caminho que eu já estou percebendo, né, que pode percorrer com essas palavras iniciais, ela está dando um tom assim muito especial entre pessoas afastadas, onde de repente bateu, né, aquele sentimento inicial lá atrás, aquele encanto que rolou, aquela paixão, e de repente tudo esfriou, e aí foi cada um para o seu lado, de repente vocês estão afastados. Ou para as pessoas que estão convivendo, se você mentaliza alguém com quem você está se relacionando atualmente, mas aí, sabe, caiu no automático, perdeu o encanto, e às vezes rola, né, aquele estalo onde a pessoa fala, peraí, né? A coisa está percorrendo um caminho aqui onde tudo aquilo que foi especial que surgiu entre nós está se perdendo, está parecendo que foi rotineiro e a gente sabe que não foi, tá? Então é mais dessa clareza, por isso eu vejo esse sentimento do passado trazendo aqui, né, uma motivação deste alguém para se fazer mais presente na sua vida, a pessoa que tem mais atitude, toma as iniciativas necessárias para firmar os laços, para buscar um caminho de reconciliação. Para pessoas que estão longe, isso fala muito sobre saudade, tá? Quando bate, né, esse sentimento a respeito de como tudo surgiu lá atrás entre vocês. E eu noto alguém bem nessa vibe aqui, tá? É uma vontade muito grande de estar ao seu lado novamente ou de fazer dar certo. Isso é importante, tá? A pessoa que deseja ter a oportunidade de se firmar com você, e eu digo, aqui tem a tendência de fazer por onde, sabe? Porque de repente você pensa, querer é uma coisa, mas precisa ter a atitude necessária para isso, precisa demonstrar que quer. Eu tô aqui para receber, só que, né, tem que saber dar os pulos aí, né? E eu noto exatamente essa condição, tá? É a pessoa que deseja poder se firmar com você, tá pensando muito na ideia de um relacionamento, de retomar a relação ou de dar um passo a mais. E essa pode ser a pimenta que agita o caldeirão, sabe? Esse resgate dos sentimentos ali lá do início entre vocês, onde tudo era novidade, a paixão que despertou, aquele encanto em cada palavra, em cada gesto, e às vezes como isso vai se perdendo e a gente várias vezes nem se dá conta, né? Então o baralho está mostrando aqui quem saca essa situação e está percebendo a importância de resgatar esse tipo de energia, esse tipo de sentimento, até mesmo para desfazer más impressões, tá? E tem aqui um medo de ficar sem você, um medo de perder, tá? Aquela pessoa que de repente deu alguns vacilos e aí sente que a confiança que você depositava já não está igual, sabe? Então tem uma preocupação dessa pessoa aqui com você nesse sentido de que talvez você tenha perdido a fé na caminhada, que você gosta, mas assim, o pé atrás que foi causado em decorrência de certas atitudes talvez seja um fator importante e você já não tope mais tanto dos caminhos como já topou um dia. Então eu vejo uma pessoa nessa preocupação também, sabe? Um medo, né, de talvez ter deixado as coisas irem longe demais por um caminho que não foi o melhor entre vocês e ficando difícil, talvez, de recuperar esse clima lá de trás. Eu vejo esse desejo muito forte, tá? E isso mostra, né, rumos interessantes aí, a dois. Quando a gente está aqui falando, né, desse tema, mentalize aí quem ama e saiba de tudo. Então a gente está vendo como uma pessoa está em relação a você, como se sente, o que está pensando, tá? O que pode considerar como iniciativa, tudo a gente vai ver aqui, tá? O que são influências externas entre vocês, se tem problema espiritual, se não tem, sabe? Se coisas de fora atrapalhando, gente no meio da história. Se segura aí, tá? A gente está só na metade da sua leitura. Vamos falar do que está mais no plano mental dessa pessoa em relação a você, mais do que são os pensamentos, tá? E o pensamento é o de se firmar mesmo.
E uma ideia importante de que entre vocês tem uma necessidade de mudar a rotina, sabe? De incrementar a rotina, de vocês saírem mais juntos. Não pode ser aquela relação de quem só fica em casa, né? E o que a gente vai comer hoje, onde que a gente vai pedir, que série a gente vai assistir, e a vida sempre acontecendo ali no sofá, da sala para o quarto, do quarto para a sala, sabe? A necessidade de viver juntos, de criar possibilidades, né? Para que vocês possam aí dar diferentes voos pela vida, sabe? Então, evitar a coisa da rotina, da mesmice, e isso vai diretamente ao encontro do que a gente estava falando agora há pouco, sobre cair no automático, perder o encanto, né? E às vezes isso que faz com que pessoas comecem a viver algo sem graça, ou se afastem, porque acaba a motivação, o tesão de estar juntos, né? Então eu percebo nos pensamentos dessa pessoa essas ideias acontecendo, tá? Aqui uma percepção sobre a importância de quebrar a rotina, de propor diferentes situações para que vocês possam viver juntos e não somente sobreviver juntos, né? Porque quando a vida vira sobrevivência é que é o problema para um casal, né? Porque aí tudo é só o BO, tudo é a conta, já pagou, quem paga, quem vai comprar pão, quem vai recolher a sujeira do cachorro, sabe? Então acaba aquele encanto pela vida, né? A motivação de, poxa, vamos ver uma programação, vamos ver que filme lançou no cinema, vamos jantar fora. Então eu percebo uma pessoa nessa preocupação, sabe? Sabendo que isso pode ser muito positivo para vocês, né? Então dentro dessa proposta, né, de vida, e aí isso combina muito com rolar certos convites aqui para o seu lado, porque eu estou vendo carta de iniciativa para isso na mesa, tá? Mas dentro da parte emocional, que essa pessoa está experimentando aí como sentimentos, exatamente viver mudanças, tá? Transformar o que está errado, né? E principalmente assim um sentimento relacionado a querer mostrar atitude para gerar segurança, tá? A pessoa que está com um sentimento aqui de quem precisa mostrar que é capaz de mudar. Olha só que importante. E talvez esse seja um ponto aí bem central da coisa para você, né? A pessoa que você pensa assim, eu gosto, mas já sei como é que é, não vai mudar, enfim, né? É sempre aquele chinelo velho, é sempre daquela forma, né? Às vezes dá um gás diferente assim, mas depois pronto, já passa, né? Já fica aquela coca xoxa lá de novo. Então, gente, ó, aqui o baralho tá mostrando, tá? Deixa eu pegar uma água. O baralho tá mostrando quem sente a necessidade de mostrar que é capaz de mudar. Mas assim, não é nem para te provar isso, é mais para provar assim mesmo, sabe? É uma ideia assim de eu posso mudar, e aí ela vai ver que eu posso agir diferente, ou ele vai ver, né? Eu falo assim, né? Primeiro ela, porque eu suponho, né? Você, consulente, me assistindo, recebendo essa leitura, a imensa maioria do canal costuma ser o público feminino mesmo, né? Então é fazendo valer a maioria, homenageando, né, as mulheres, mas a rapaziada está incluída aí também. Então, sabe, é essa ideia de quem quer mostrar que pode mudar, que pode ser diferente. Aí a gente fala, Leandro, mas as pessoas não mudam, as pessoas são como são, e você próprio fala isso em várias leituras, a gente tem que ver o outro como o outro é e não esperar que mude. Verdade. A gente tem que entender, né? Quem é a pessoa com quem estamos lidando, não dá para querer que a pessoa seja outra. Mas assim, melhorar certas atitudes, todo mundo pode, né? Inclusive, demonstrar uma atitude onde estava sendo omisso, todo mundo pode. E é disso que eu estou falando, tá bom? Então isso está no sentimento, vem lá do emocional da pessoa, né? Querer te mostrar que dá para ser assim, né? E isso pode também mudar a sua impressão a respeito do que tem sido, né? Na possibilidade agora de atitude,
dessa pessoa com você, né? A força de ação. O que que a gente percebe aqui? Eu noto, tá? Uma pessoa assim um pouco ansiosa até para resolver as coisas com você. Então não estranhe, pode rolar convite, pode rolar uma comunicação, procura, sabe? Isso tem para acontecer mesmo. E eu noto assim, uma pessoa querendo conversar para esclarecer situações, desfazer a impressão do que possa estar errado. Tem muito assim de quem vem buscar um voto de confiança, tá? Até vou te mostrar, eu não estou apontando muito as cartas, ó, é essa carta que está falando isso, é essa que está falando isso, como várias vezes você sabe que eu faço, tá? E eu não estou fazendo agora porque é proposital, porque é para te permitir viajar na leitura comigo e não ficar tentando entender, nossa, mas por que que o Leandro falou isso? De qual carta ele pegou? Para onde que ele está olhando? Aí você sai da viagem, né? De quem está recebendo o oráculo. Eu quero que você possa curtir esse momento mesmo, né? Quem tem que se preocupar com a técnica aqui sou eu. Você tem que se preocupar com a mensagem que está recebendo e curtir a leitura, tá? Mas eu vou te mostrar, olha, por que que essa pessoa está nessa necessidade de chamar para conversar e esclarecer assuntos, sabe? Resgatar um voto de confiança seu, porque é a pessoa que sabe que você pode estar aqui, ó, com esse olhar, né? De quem foi traída, e não necessariamente traída porque teve, né, a pessoa com seu ser amado, sabe, a coisa de estar na cama com outra, não necessariamente a traição física, mas assim, a falta da correspondência emocional, né? A pessoa em quem se confiou para estar ao lado e a pessoa saiu fora, não vestiu a camisa, né? Não comprou a causa, sabe? Prometeu e não cumpriu. Tudo isso são formas de se trair uma confiança também, né? Quem promete não cumpre, diz que vai fazer e não faz, né? Então você perde a fé no taco do ser de luz aí, digamos assim, né? Então é quem sabe que você está, né, muito nessa energia, né, de quem pode ter se sentido traída, de quem não foi correspondida, de quem se decepcionou porque esperou muito e não teve, tá? Então eu vejo quem está nessa pegada de entrar em contato, de chamar para conversar, esclarecer, e tem uma certa ansiedade aqui nesse sentido. Porque tem o medo de perda, né? O medo de te perder, e o que está sendo uma grande motivação para dar esse impulso é essa conexão que essa pessoa está experimentando com esse sentimento lá de trás. Como eu falei, de quando vocês se conheceram e sabe aquela coisa de tudo novidade, as descobertas e tudo encanta, a paixão que surge. Então eu vejo quem assim tá com muita saudade desse momento entre vocês e se esforçando para tentar recuperar isso, tá? As suas cartas aqui trazem todo esse olhar. Agora vamos ver uma coisa aqui. Influências externas. Tem motivos para preocupação aí? Olha, gente, tem, tá bom? E aí eu vou até te mostrar também. Vou espelhar essas duas cartas aqui, ó, onde estão os meus dedos. Pela porta da rua, traição, tá? Isso fala o quê? Sobre gente ciscando, sobre rivais, sobre disputa, sabe? Então, isso significa que essa pessoa tenha olhar para um outro alguém? Olha, não a princípio, não com essas cartas, eu ainda não terminei a leitura para você, tá? Mas fica um forte indício assim de gente na área, sabe? E talvez querendo o que você também quer, entende o que eu quero dizer? Então é para você ficar de olhos abertos. Sabe por quê, gente? Aqui eu estou percebendo toda uma movimentação dessa pessoa na sua direção. E às vezes você se faz de difícil. Não, porque errou lá e não sei não se eu vou dar outra chance. Vou dar uma canseira aqui. Para me ter de novo vai ter que provar, sabe? Que merece. Às vezes você vai nessa e aí tem gente ali, ó, que tá, sabe, também interessada em quem você está aqui mentalizando, e pode ser aquela pessoa que facilita o lado, que cria tentações, então sabe como é que é, né? A gente também não pode facilitar certas coisas, né? Se o baralho está mostrando a pessoa que está na sua, não é muito legal você dar uma canseira nessa pessoa. Assim, o baralho está mostrando a pessoa que está na sua e está mostrando que tem gente ciscando também. Então, eu acho que não é muito adequado, não é muito
sábio da sua parte dar uma canseira na pessoa para ter que provar que te merece. E aí às vezes tem gente lá que está criando tentações e, né, enfim, sabe como é que é. Então não convém a gente dar margem para certas coisas, né? Aqui eu acho que é bem uma de, poxa, veio para o seu lado, então abraça, tá? É bem o que eu estou percebendo aqui. E eu noto, tá? Então eu vou até te mostrar o outro espelhamento também. Esse deu esse tipo de influência externa, então tem perigo na área, não vou mentir para você, né? O baralho mostra uma pessoa com todo o movimento na sua direção, mas pode ter gente que vai querer entrar na frente, né? E aí se você dificultar as ações de quem você de repente ama e está aqui mentalizando para ter que provar que te merece, sabe? Às vezes a pessoa está lá num dia mais suscetível, vem ali, né? Uma cobrinha criando tentações, já viu, né? Então, eu acho que não convém você pagar para ver esse tipo de situação, tá? Agora, o outro espelhamento aqui é muito bom, olha, notícias breves que geram uma energia muito interessante de união, com a carta das borboletas aqui, um casamento feliz, ou seja, um relacionamento que pode ser retomado, que pode ser melhor do que era antes, melhor do que já foi, que pode ter uma evolução positiva, e essa é uma carta também que aponta para melhoria de vida, de caminhos com transformação. A borboleta tem essa ideia de transformação, sabe? Da lagarta que saiu do casulo e agora tem asas. Então são mais possibilidades. Aqui é, de novo, essa ideia de quem tá disposto a mudar, a agir diferente. E a verdade é que você pode acabar constatando esses traços comportamentais rapidamente, com notícias breves aqui. Então, olha só, temos um cenário aí muito interessante, né, gente? No que diz respeito a vocês dois juntos, eu vejo mudanças na relação que apontam para a união, tá? E eu vejo vocês conseguindo se firmar. Vejo você conseguindo se sentir uma pessoa mais segura, tá? E aí vou até te falar também, o que diz respeito a vocês internamente, se eu fizer esses espelhamentos externos aqui, os internos é que mostram vocês, tá? Aqui a gente tem, olha, a carta da mudança com a união, mudança na direção das coisas, favorecendo a união, e você que de repente está com esse sentimento de quem foi traída, de que está difícil confiar, o outro espelhamento é aqui, ó, você conseguindo se sentir mais segura, tendo essa companhia. Então a gente vê aspectos aí muito favoráveis, tá? Tem mais uma abertura para acontecer, ainda aqui para você, nas cartas da Padilha comigo, antes de a gente pegar as do Zé Pilintra. Aqui é o seguinte, eu pego aqui uma energia muito importante, a pessoa que sente muito sua falta, tá? Tem um vazio aí rolando, tem uma ausência. Ah, Leandro, mas é a pessoa que escolheu ir embora, foi a pessoa que terminou comigo, que me bloqueou e etc, né? Não importa, se fez isso, então sabe que errou. Por quê? Está experimentando o vazio, a sua ausência. Essa carta central aqui, ó, carta tema dessa abertura que está na mesa para você. Mostra muito de como a pessoa se sente, tá? E alguém que está com um sentimento assim de uma perda, o risco de ficar sem. Eu vejo uma pessoa meio atormentada, meio até já afetada no psicológico com isso, tá? Então, aí se você se pergunta, poxa, será que é uma pessoa arrependida dos próprios atos? Aí com certeza, o baralho está trazendo essa revelação na mesa para você, tá? O que essa pessoa vê de mais positivo agora, né? No que pode haver entre vocês aí. Um caminho de alegrias, de mais motivos para se comemorar, possibilidade de tudo se esclarecer, sabe? É uma pessoa que está muito confiante, assim, de que dá para colocar as coisas de uma forma mais transparente e isso fazer com que tudo possa gerar experiências enriquecedoras aos caminhos de vocês, tá? Aqui na mesa eu estou observando como força de luz, né? Essa mensagem dos aspectos mais positivos aqui. E o que essa pessoa pode ver de mais negativo ou de complicado, né? De situações, quem sabe, desafiadoras aí entre vocês. Algumas coisas que acabam se repetindo, tá? Ciclicamente, principalmente no que diz respeito à dependência emocional, sabe? Ou a dificuldade de cada um saber que tem o próprio caminho, mesmo vivendo uma relação,
sabe? Então eu vejo alguém que tem esse tipo de olhar aí, né? Que entre vocês isso pode ter causado algumas dificuldades, né? A ideia, às vezes, de quanto a carência faz querer mais do outro ali o tempo todo e nem sempre pode. E é necessário mesmo que cada um leve a própria vida, mesmo vivendo uma relação, tá? Então eu vejo como um ponto aqui desafiador que essa pessoa está percebendo esse tipo de coisa entre vocês. Então que provavelmente já aconteceu no passado, né? E que pode voltar a acontecer como algo cíclico, né? Repetitivo aí, tá? Então, temos as cartas trazendo esses olhares, né? E assim é que eu consigo, nesse momento, fechar para você. Onde eu disse, né? Mentalize quem ama e saiba de tudo. Poxa, o tudo pode ser relativo. Às vezes você está querendo uma informação específica ali e não veio. Mas olha, veio muito na mesa para você, né? Muito entendimento aí foi proporcionado, tá, gente? Com tudo que nós observamos aqui, fica muito claro, né, que os caminhos estão abertos entre você e essa pessoa. Trata-se de alguém que te quer, tem arrependimento, sente falta, tá com a ideia de quem tá perdendo, tá com medo de ficar sem, de que você talvez tenha uma dificuldade para confiar de novo, né, dar aquele voto de confiança, mas eu tô vendo quem tá no sentimento de mostrar que dá para ser de outra forma, sabe? Mais atitude se apresentou aí para nós, tá? Então vejo caminhos aí muito promissores na energia A2, tá? Essa foi a leitura para você, né? Então coloca aí o seu Salve Maria Padilha, né? Se você gostou da mensagem, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também e tamo junto por aqui, tá? Recolhendo agora pra gente trazer então as cartas do Zé. Essa foi a nossa opção 1. Bora para 2? Ágata Natural. Baralho do Zé Pilintra na mesa. Mentalize quem ama, saiba de tudo. Vamos lá, saber do que a pessoa está pensando, que sentimento tem, que vontades pode ter, que lembranças tem, né? Como vê a situação, o que vê de positivo e negativo a dois entre vocês. Tudo isso será observado aí, tá? Começando. Então, e antes de entrarmos nas cartas, uma mensagenzinha do baú. Vamos ver o que tem para você? Use o tempo com sabedoria. Abandone velhos hábitos e renove-se, tá? Então isso dá aqui uma visão para você se reinventar, se reciclar de alguma forma, né? Pensar em que mudanças você pode fazer em si, na forma de agir, de sentir, de pensar, né? Quebrando às vezes vícios comportamentais, aproveitando o seu tempo da melhor forma para você, quem sabe, adquirir novas habilidades, fazer algo de positivo pela sua saúde, né? Enfim, atividade física, estudar, se melhorar, fortalecer a mente, tá? Então, tivemos essa mensagem aí. E agora, salve a força de Zé Pilintra aqui, né? Pra você. Deixa o seu saravá. Salve a malandragem. Tudo sobre a pessoa amada. Tá no visual, né? Pra você, certinho. Inclusive as cartas com as palavrinhas aqui de baixo.
Maravilha. Vamos começar a conversar olhando para isso tudo aí então. O que que a gente tem? Olha, essa pessoa tem ótimas lembranças a respeito do que vocês tiveram, do que vocês viveram, sabe? De tudo o que se desenhou no passado aí entre vocês, tá? Quando vocês se conheceram, a sensação que essa pessoa teve foi a de uma grande vitória, né? De a vida trazendo assim um presente e um caminho, sabe? Seguro para se poder trilhar, uma grande motivação ali. Então, essa energia inspiradora para a vida, sabe? Que é muito importante a gente ter com quem experimentar, né? E a energia do amor, ela desperta isso muito, né? Nas pessoas. Aquela pessoa que está lá sem saber o que quer de si, sem se entender nos próprios caminhos, naquele momento ali meio de até, sei lá, uma crise existencial, meio perdidão na vida e sabe, às vezes rola um encontro na energia, caminhos entre pessoas, né, que se cruzam e uma consegue levar a inspiração necessária para outra. Então, o baralho mostra quem teve isso com você aqui, né? E de repente colocou a perder, não soube dar valor às fraquezas humanas, né? Então, sabe que certas coisas podem ter se quebrado e tem a consciência aqui, tem a lucidez necessária para saber que o vaso quebrado não é igual, né? O vaso que caiu, quebrou esse cola os cacos não é igual ao vaso tal como foi adquirido. É quem tem essa consciência, tá? E eu vejo uma lamentação por causa disso aí, tá? E uma vontade muito grande que essa pessoa tem de mudar esse rumo das coisas entre vocês aí. E, assim, uma pessoa capaz de brigar por você, e brigar literalmente mesmo, de quebrar o pau se precisar, tá? Por conta de ciúme, de quem pode chegar perto, sabe? Então até vale um certo cuidado aí para você nesse aspecto. Às vezes nos jogos emocionais, vou, né, criar uma situação para ver se causa um ciúme, ó, pode dar ruim, tá? De repente, né, a pessoa vai querer sair na pancada aí com quem tá do seu lado, dependendo da situação, sabe? Então, cuidado, né, com esse tipo de energia, tá? E nos baralhos que a gente está usando aqui na mesa, a gente tem bastante desse alcance mesmo, tá? Das coisas mais viscerais, mais intensas, né? Daquilo que é na lata, pra gente pegar como uma energia de pombagira, de Zé Pilintra, é bem isso aí, né? E eu noto essa circunstância, tá? Quem quer de repente recuperar, reconquistar um espaço ao seu lado e não lida bem, sabe? Com quem tá junto de você, bem esse tipo de coisa aqui, tá? E também eu tenho a informação aqui de quem pode recorrer a amigos em comum, sabe? Então fica uma dica para você. Se de repente, como quem não quer nada, aí chega lá um fulano e, sabe, vem até você, o que que você acha lá, né, daquela pessoa? Aí, sabe, como quem tá querendo fazer parecer que é aleatório? Não, isso daí é pombo correio, tá? É a pessoa que está vindo fazer a ponte e está querendo vir pegar aí uma impressão sua para pegar a informação aqui, levar para lá, e aí a pessoa poder saber se você está na vibe, se você está no clima, né? Então saiba disso, também pode rolar esse tipo de situação. Eu vejo aqui alguém também propenso, sabe, a buscar ajuda no que diz respeito a criar os caminhos do que pode ser uma reconquista com você, né? Para te ajudar, de repente, a se convencer de que vale a pena uma chance aí, tá? Eu percebo essa situação, tá? E eu noto quem dá a cara a tapa aí para assumir os próprios erros, desejando esclarecer o que for necessário. Então tudo aquilo que ficou de repente no passado entre vocês, como meias verdades, sabe, o dito pelo não dito, e você desconfiou de um negócio e tentou apurar e não deu em nada, no fim ficou ali assunto arquivado, mas sempre aquela pontinha incomodando de, poxa, não sei não, aquela vez eu tenho muito para crer que rolou uma situação errada ali, que eu fui feito de besta, sabe? E aí a pessoa desconversou. Aqui eu vejo bem essa informação agora de quem dá a cara a tapa,
para tornar tudo claro como tem que ser, para assumir os erros, tá? Então tem uma coisa aqui de se querer jogar limpo, né? E quem precisa tentar recuperar o que não fez valer, tem que jogar limpo mesmo, tem que dar a cara a tapa mesmo. Você sabe disso, se for o que você espera, é o que o baralho está dando como informação, como revelação de quem realmente assume esse tipo de postura, tá? Então isso te dá um termômetro, né? Se você percebe a aproximação, poxa, vale a pena? Ou é a pessoa que vem com a mesma conversa de novo, né? E para pisar na jaca de novo, sabe? Não, aqui o baralho está informando mudança de postura. E principalmente tem quem faz esse meia-culpa aí, sabe? De quem veste a carapuça no sentido de saber o tipo de oportunidade que teve na vida, quem conheceu e não fez valer. É a pessoa que sabe disso agora, né? Se não sabia no passado, sabe agora. Então o baralho está deixando isso muito claro para nós. Tenho medo muito grande de uma perda aqui, de alguém colar na sua e se mostrar melhor partido e você fazer uma escolha por outro lado. Tem esse medo, tá? De alguém chegar na frente, sabe? De alguém se mostrar melhor aí diante dos seus olhos e despertar mais da sua atenção. Eu vejo um medo muito grande aqui, de quem pode ser trocado, tá? Aí você pensa assim, de repente, quando me trocou, aí não teve medo, aí foi lá e fez que é uma beleza, né? Quando terminou comigo, ou quando não me valorizou, caso tenha acontecido essas coisas, né? Aí eu te falo, então é quem pode estar sentindo aí na própria pele agora, né? E claro, isso vai do seu sentimento. Poxa, se você está aqui mentalizando, é porque você gosta ou no mínimo você importa, porque você tem as suas intenções com essa pessoa. Então, poder saber de tudo isso vem a calhar aí para você, né? A verdade é essa, tá? O sentimento é bem esse mesmo, sabe? De quem não conseguiu aproveitar boa oportunidade que a vida deu, de quem colocou a perder, mas dá a cara a tapa ali para jogar limpo e tentar salvar o que for possível salvar, né? E na energia de relacionamento, gente, aí eu coloco o meu acréscimo, tá? Nessa hora aqui, o tempo todo eu tô sobre as cartas para você, não tô dando opinião pessoal, o que eu acho, eu tô interpretando o oráculo, tô sendo mensageiro para você. Quando eu vou colocar uma opinião, eu faço esse parêntese. Então eu vou fazer agora. Isso é a minha opinião, tá? Eu acho que sempre quando a gente percebe que uma relação pode ser salva, vale, né? Uma tentativa disso. Porque, gente, né? É triste no fim das contas a gente deixar para trás, né? Certas tentativas de vida que nós fizemos e com a sensação de que deu errado e a gente ter que se lamentar porque tentou viver e não funcionou, sabe? Então, se é possível salvar, então a gente ainda está na luta, né? De uma conquista e de fazer valer algo que se apontou para viver no passado. Então isso é a minha opinião, fecha parênteses, né? Na questão de atitude com essa pessoa, o que nós percebemos? Uma pessoa mais firme, tá? Na forma de agir, como quem quer passar segurança, como quem quer mostrar, né? O que pode ser partes de si que não soube muito bem como mostrar no passado, né? Então, a pessoa que consegue ter uma clareza maior, que consegue ter uma maturidade maior, como eu falei, para jogar limpo, para dar a cara a tapa, para não ficar com meias verdades, para não ficar desconversando, principalmente esse tipo de mudança tá aí, tá? Quem quer fazer diferente e quem está com a preocupação assim de gerar segurança, de ter uma postura firme e não de ficar sapateando. Eu vejo aqui a pessoa que deseja se fazer mais presente. Então não é quem chega porque está precisando de alguma coisa e já, né, já zarpa. Não, aqui eu estou percebendo quem vem para ficar. Eu vou até te mostrar duas cartas que estão me dando esse entendimento. Eu estou olhando para a linha de baixo aqui, tá? Então, primeiro, a âncora, né? A âncora é a carta que traz a ideia de confirmação, né, do que pode ser entre vocês. É uma carta assim do próprio ancoramento de uma energia, né? Quem chega e está nessa energia não é de passagem, tá? Aqui é quem vem para ficar. E a própria carta aqui, olha, do consulente, representando a pessoa nos seus pensamentos, no caso. Quem se faz presente no caminho, tá?
Então essas duas cartas são muito importantes, no sentido de, poxa, será que eu confio, eu dou chance, a pessoa realmente vai dar uma assistência, estará ao meu lado, ou é só uma conversinha e some de novo? Essas são cartas de quem marca presença, tá? E principalmente com uma carta que indica mudança comportamental aqui, para poder demonstrar isso, tá? Bom, vamos olhar algumas outras coisas aí, então, né? Interferências externas, influências externas, tem algo para te preocupar aí? Preciso dizer que tem, sabe? Pode ter gente ao redor que vem ameaçar a segurança, certo? Mas eu vejo no seguinte sentido, de repente você pensa, ai meu Deus, pronto, né? Tem outra pessoa e o fulano está escondendo não sei quem de mim aqui. Não é isso não, tá? O tipo de influência externa complicada que eu vejo aqui, na verdade é para o seu lado, no sentido de às vezes quem vai querer te desmotivar a tentar novamente com esse alguém, ou a persistir numa relação com esse alguém. E aí pode ser aquela pessoa assim que é da família ou que é uma amiga próxima e que fala, não dá, não, sabe, assim, não dá atenção para esse fulano, porque você sabe que já aprontou no passado, você já sofreu. E eu vou dizer assim, né, nem sempre isso é por mal também, né? Às vezes é a pessoa que quer cuidar de você, que já te viu sofrer e às vezes é essa coisa de querer proteger. Quem é da família quer proteger, quem é amigo quer proteger, tá? Mas aqui eu vejo malícia, sabe? Nesse tipo de atitude de quem pode colar com essa conversa para o seu lado, de não dá atenção não, e você vai dar outra chance, você já viu como é que é. Eu vejo malícia aí, tá? Então, aqui não é pessoa da família não, são amizades. E pode ser quem na verdade, no fundo, também tem interesse em quem você está aí mentalizando. E pode ser aquela pessoa que quer te tirar do caminho, né? Te convencendo que não rola mais pro seu lado para ir lá e aí pegar, você entendeu? São essas cartas aqui, ó, tá? As influências externas, essas cartas espelhadas aqui. Então, a segurança que pode haver entre você e quem você está mentalizando, eu vejo a pessoa que chega te demonstrando essa característica, te passando essa energia, tá? Mas agora, nesse momento, a gente já interpretou falando disso. Onde eu estava olhando para essa linha, né, com a força de atitude, com o que esta pessoa que você está mentalizando tem para te demonstrar, segurança, alguém mais confiável. Agora essa mesma carta entra no espelhamento com a outra lá, para a gente falar de influências externas. Então é a segurança, é o seu caminho, sabe, seguro para ser trilhado com quem você mentaliza aí. E aqui, olha, alguém que vem com uma conversa mole aqui, essa carta da taça, o anel de serpente ali no dedo. Então aqui tem malícia, sabe? É quem quer confundir os seus pensamentos para, de repente, enfiar na sua cabeça que o que você está percebendo que agora pode ser melhor é a ilusão sua, para você desistir, e essa pessoa é que vai lá e pega o que tem tudo para ser seu. Cuidado com isso, tá? A outra influência externa, esses dois espelhamentos aqui, então olha que interessante, a pessoa no seu caminho e vitória na situação, tá? Então você já sabe que não pode dar conversa para esse tipo de gente aí à sua volta, né? Que às vezes é rival que se faz de amiga, né? E no fundo só quer poder exercer influência sobre você para te tirar do caminho. Noto muito esse tipo de coisa aqui. Tomar cuidado, tá? Na verdade, essas cartas aqui, elas falam a vitória na situação entre vocês, mas é outra influência externa também, né? Então a gente percebe aqui, nesse momento, como influência externa, essa carta que num primeiro momento representou quem você mentaliza, agora fala sobre, né? Se tem rival, também tem gente a favor aqui, que torce pela relação de vocês, tá? E pode ser muito bem a pessoa sobre a qual a gente conversou no meio da leitura aí, né? Como aquela pessoa que vem como quem não quer nada e sonda aí, né? O que você acha do fulano? Porque aí foi a pessoa que o outro pediu para que esse viesse até você perguntar, porque é quem está desejando saber de você, sabe? Então, por que essa pessoa faz esse movimento? Porque torce por vocês, tá? E aí a gente percebe que pode ser muito mais alguém dentro da energia masculina, um amigo, né? Um amigo do amigo, um amigo em comum entre vocês, sabe? Essa pessoa, alguém que torce por vocês e por ter essa característica, a chance muito grande de ser um amigo em comum aí que vocês têm, que vocês tiveram, sabe?
alguém que você entende que neste momento é mais próximo lá do seu ser de luz aí, é quem pode vir fazer esse papel e é quem torce por vocês, tá? Nas influências internas, na energia assim que vocês têm para experimentar, tá? Eu vejo coisas boas, eu vejo bons sentimentos, eu vejo esperança aqui, proteção espiritual nos caminhos entre vocês, tá? E realmente assim uma mudança comportamental no sentido de transparência, de honestidade, sinceridade, se poder confiar, tá? Então, eu acho que isso te dá mais segurança para pisar também, né? Vamos ver mais algumas coisas. É o seguinte, essa pessoa que você está mentalizando, qual é o olhar que pode ter sobre você, né? É quem acha que tá dominado, que com você é só chegar e tá fácil, porque você ama, então é você à disposição, e na hora que eu quiser eu vou lá e eu terei? Não. É quem sente que talvez não seja fácil te reconquistar ou te convencer, sabe, de que as coisas podem ser diferentes, não será fácil de convencer que mudou. Então tem uma carta na mesa que dá muito do tema dessa abertura aí, mostrando quem persevera, quem sabe que talvez não é na primeira conversa que vai conseguir expressar a você o que deseja, que você possa acolher como essa pessoa deseja que você acolha, mas eu vejo quem persevera, quem sabe que está distante agora. Tem um medo de ficar sem, tem um medo de ser trocado, nós falamos a respeito disso, e esse é um sentimento aqui que incomoda, sabe? A distância entre vocês, ou te perceber distante no emocional, não sentir de você, vindo de você, né? A mesma conexão que rolava antes. Por quê? Você de repente tendo aí os seus motivos, né? Para desconfiar, para estar um pouco descrente na situação, e eu vejo alguém nessa percepção, tá? Isso está incomodando um pouco essa pessoa, né? Mas é alguém que está no momento assim de tudo que está mal resolvido internamente vir à tona, sabe? E aí precisar encarar isso de frente, e muito dos erros do passado, das posturas erradas, daquilo onde se pode melhorar, né? Por isso dar a cara a tapa, jogar limpo, como quem age como tem que agir para consertar as coisas. É quem identifica essa necessidade e está nesse clima mesmo. E te dá a razão, de repente, por você colocar barreiras agora. Te dá a razão, não é a pessoa que tira a sua razão não, mas tem aqui uma esperança de que tudo possa ser mais leve, né? De que os bons sentimentos aí possam ser resgatados. O que é um ponto bem positivo que essa pessoa identifica com você agora? O de que aquilo que fez mal pode ser tratado para que vocês recuperem uma união perdida, para que vocês possam voltar a confiar um no outro, para que os laços, né, então rompidos, se refaçam, sabe? Isso é um ponto positivo, é a pessoa que está percebendo assim um espaço onde as tentativas são válidas, e alguém bem disposto a tentar, a querer salvar realmente com você. Muito daquele pensamento que eu te falei agora há pouco, que é meu, que foi a minha opinião, né? Num parêntese aberto no meio da leitura oracular para você, o baralho agora está mostrando quem está exatamente com esse pensamento, de quem está identificando que tem espaço para salvar e vale a pena, e tem muito que vale a pena por aí, né? Então, no meio disso, né, tudo o que nós vimos é muito coerente no sentido de quem dá a cara a tapa, de quem está disposto a abrir o jogo quanto às coisas que de repente não ficaram conversadas adequadamente, o que é necessário ser falado para que assim se faça, assim seja, tá? Então eu percebo muito dessa condição aqui. E um ponto negativo que essa pessoa observa, né? Então, de repente, um aspecto assim que essa pessoa veja como desafiador entre vocês agora. A ideia de que pode ser difícil providenciar tudo o que quer ao seu lado por uma questão material, por condição de vida. É quem tem um medo
assim, de não conseguir te proporcionar o que deseja, tá? Mas pensando em questões materiais, em estrutura de vida mesmo, tá? E aí não é a gente voltar para uma parte de interesse no que se tem ou deixa de ter, mas é porque tudo na vida custa, né? Então, para viver um relacionamento tem que ter a condição de se garantir na vida, de providenciar as coisas, de conseguir providenciar segurança e conforto para quem se ama, sabe? Coisas assim, ter onde morar, contas pagas, é disso que eu falo, tá? E eu percebo uma pessoa nessa preocupação, vendo isso como um ponto negativo. Então, é um indício aqui, né? Pode ser um forte indício de que esta pessoa que você mentaliza talvez esteja num momento material, financeiro que seja desfavorável e onde a pessoa não gostaria de, aliás, não está na condição que gostaria de estar para talvez te proporcionar a vida que gostaria de proporcionar, sabe? Então isso já te dá uma visão, poxa, pode ter certas limitações aqui, né? E como é a pessoa disposta a dar cara a tapa e falar do que tem que ser falado, esse é um assunto aí que pode acabar acontecendo, né? Olha, então a gente está se reaproximando, a gente vai tentar de novo, a gente está junto, mas eu preciso te falar, minha situação é essa, então vai ter coisa que eu vou poder, vai ter coisa que eu não vou, para não se pensar besteira depois, para achar que é desculpinha minha, o que eu estou prometendo e não vou cumprir, a minha situação está meio frágil, sabe? Na parte material nesse momento, eu estou aqui pagando algumas coisas, enfim, me recuperando financeiramente, pode ter muito disso daqui, tá? Então eu vejo, na verdade, assim, um ponto negativo que vai mais dentro da energia pessoal dessa pessoa e uma preocupação que essa pessoa tem desse problema pessoal interferir na relação de vocês, né? Ou como você possa ver, ou como você de repente tenha ressalvas quanto a isso, veja alguém inseguro nesse sentido, tá? É isso, gente. Essa foi a leitura, então, para você que participou nas cartas de Zé Pilintra. Se você curtiu, deixa aí o seu saravá, seu Zé, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder e tamo junto. Gratidão pela presença, um beijo e até a próxima.